Olá, seja bem-vindo ao programa Repórter Saúde. O nosso tema de hoje interessa a você porque ele desperta muita curiosidade, muita atenção. Nosso tema é câncer, mas mais precisamente a origem do câncer, como que o câncer se forma, qual o ambiente que favorece o crescimento da célula cancerígena. Para falar a respeito desse assunto, o médico anatomopatologista Dr. Alex Moisés Pimenta. Dr. Alex, a população, de maneira geral, tem esse medo, tem esse receio de quando fala a palavra câncer. Mas antes mesmo do diagnóstico da célula cancerígena, que é o seu dia a dia aqui no laboratório, como que o senhor avalia a origem de qualquer tipo de câncer, no caso? Pois bem, Fernando, é um assunto muito interessante sobre quando a gente fala de câncer, pois a população hoje tem muito medo porque é uma das maiores causas de morte mesmo, né? Ou seja, hoje a gente tem o derrame, né, o infarto do coração, que tem um índice elevado de morte, os acidentes automobilísticos e depois a gente já tem o câncer. A diferença é que os outros problemas que causam morte no ser humano, a gente até tem como agir, fazer alguma coisa de prevenção. E já o câncer, a gente se sente muito exposto a este risco, né? Pois bem, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para minimizar a chance de desenvolver a doença? Uma certa vez, o Dr. Ben Schmidt, da Escola Paulista, me disse que o câncer é uma doença de pessoas tristes, de pessoas infelizes. Quando ele me relatou isso, eu até no dia fiquei pensativo na frase que ele me falou, mas depois, onde nós vamos chegando? O câncer ele é desenvolvido através principalmente de uma predisposição genética, né? Mas foi visto depois do projeto Genoma que as coisas relacionadas ao dia a dia, ao meio ambiente, o nosso comportamento diário, a alimentação, o modo de vida que a gente leva, tem muito mais a ver com o desenvolvimento do câncer em si do que só a parte genética, né? Ou seja, foi visto que, por exemplo, muitas pessoas poderiam até ter predisposição a ter um câncer de pulmão, mas se nunca fumarem, nunca vai ter câncer, né? Então, assim, onde que entra essa frase desse professor célebre? A doença, o câncer está muito relacionado à baixa da imunidade, tá? Onde a gente tem baixa da imunidade? Quando a gente fica gripado, todo o nosso corpo desloca a força para vencer o vírus da gripe, tá? Um fator hoje muito comum na nossa vida é o estresse do dia a dia, ou seja, estresse para dirigir, estresse para trabalhar, cada vez a gente é exigido mais, né? Então, isso faz com que a gente tenha o sistema imune debilitado, predispondo com que a gente fique mais sujeito a desenvolver qualquer tipo de tumor, né? A gente também nessa vida estressante contribui para uma alimentação deficitária, cada vez a gente come pior, uma pior qualidade, né? Ou seja, não é comer muito que é saudável, mas sim comer corretamente, evitar fast food diário, né? Ou seja, deixar isso para um lanchinho no sábado, no domingo, né? Mas o hábito de comer verduras, legumes, ou seja, o intestino está funcionando corretamente, né? Não fumar, né? O cigarro é associado na cabeça das pessoas como associado ao tumor de pulmão, né? Mas a gente sabe que a gente, assim, a afecção direta de tumores, a gente tem desde boca, faringe, laringe, né? Depois a fumaça é passada para a corrente sanguínea e aumenta a chance de tumores em qualquer lugar do corpo, né? O tumor de bexiga está extremamente associado ao hábito de fumar, né? Rim também. Então é um hábito assim que a pessoa deve realmente reconsiderar, porque ele não está só predisposto a morrer de câncer de pulmão, não, mas sim a maioria dos tumores do corpo estão muito relacionados ao hábito do cigarro. A bebida, que é algo comum, tão difundida no nosso meio, está sim relacionada a tumores principalmente do trato gastrointestinal, de estômago, né, do fígado, né? E então levar uma vida mais saudável hoje, viver de certa forma mais feliz, com menos estresse, protege você contra essa doença terrível, né? Então, na sua opinião, a vida moderna de hoje, com os hábitos alimentares, esse estresse, né, do nosso dia a dia, principalmente do trabalho, as preocupações,
Isso tudo dá uma sobrecarga para o nosso organismo e essa sobrecarga faz com que o nosso próprio organismo sempre tenha que trabalhar para equilibrar os níveis normais. E essa fadiga acaba lá na frente, depois dos seus 40, 50 anos, dando um ambiente mais favorável ao surgimento de doenças, inclusive o câncer? Sim. Um exemplo clássico, por exemplo, que eu posso dar para a população, e até vai um fator interessante, muitos idosos tomam a vacina de gripe e falam que ficaram gripados depois que tomaram a vacina de gripe, né? Então, o que acontece? Quando você vai e toma uma vacina, aquilo ali são vírus atenuados, então seu corpo tem que reagir contra aquele vírus atenuado. Então, o seu sistema imune se desloca para fazer uma reação contra aquela vacina. Então, ele reduz, de certa forma, a imunidade a outros focos agressores, né? E isso, às vezes, você acaba desenvolvendo um resfriado e não a gripe em si. Então, esse é um fator de exemplo que baixou a imunidade, você se predispõe a outras infecções. E essa correria do dia a dia nosso é um fator muito grande de redução da nossa imunidade, né? Então, quem hoje não estende um pouco o trabalho, não trabalha num regime onde você é extremamente exigido para produzir ao máximo, não pode descansar, né? Então, tudo isso afeta de maneira muito ruim, né? Ou seja, predispõe você a ter doenças que que os nossos antepassados, os nossos avós que trabalhavam lá no sítio, que levantava a hora que o galo cantava, com a luz do sol, né? Ou seja, assim, eles tinham outros tipos de doenças, mas se você pegar alguns tipos de cânceres, a incidência era até menor, né? Ou seja, essa impressão, às vezes, que alguns tipos de cânceres estão aumentando hoje, é verdadeiro, né? Ou seja, a poluição da cidade aumenta muito a incidência de câncer de pulmão, por exemplo, né? Construtora Cidade Verde. Confiança é algo que se constrói. Maio de 2012 marca a entrega de mais um edifício da construtora Cidade Verde. Agora aqui no Novo Centro, é o condomínio Novo Centro, o 42º prédio já entregue pela construtora. E você vai hoje acompanhar com a gente a emoção, a felicidade dos proprietários e investidores que acreditaram em mais esta obra, aqui nessa região nobre e valorizada de Maringá. Acompanhe com a gente. Seu Mara, qual a sensação, qual a emoção de entregar um edifício bonito, belíssimo como esse aqui, numa das áreas mais valorizadas e nobres de Maringá? É uma satisfação imensa ter participado desde o início do projeto dessa obra e ver o resultado disso, os condôminos felizes, né? Então é uma satisfação muito grande, estou muito feliz. A construtora Cidade Verde foi uma das primeiras a acreditar no Novo Centro, né, senhor Mara? Exatamente. No início aqui, a data, né, elas eram todas meio desvalorizadas, as pessoas não acreditavam muito, né? E aí nós começamos, foi um dos primeiros prédios mesmo que foi iniciado, e com muita coragem, com muita certeza que a gente acredita em Maringá, né, nessa região, e deu certo, graças a Deus. Depois dali foi uma valorização imensa, né, e hoje a gente pode constatar. Este é o 42º prédio entregue pela construtora Cidade Verde. A história da construtora vai se consolidando também, não é? Com certeza. A gente desde o início, né, já estamos há vários anos na construtora e assim, fazendo com qualidade, com respeito ao condômino, né? Senhor Mauro, foram anos aí de uma espera, de uma expectativa e hoje, nessa entrega, uma feliz realidade. Uma feliz realidade, um sonho realizado, né? Um evento gostoso, ficou um prédio maravilhoso, os apartamentos, salão de festa. Então eu acho que valeu a pena, o sufoco foi durante todo esse tempo, mas hoje terminou, graças a Deus, estamos aí agora, é só trazer a roupa e vir morar. José Carlos, mais uma bela obra que tem aí a sua participação. Obrigado. Eu falei para você há pouco tempo atrás, uma outra obra, que é muito gratificante trabalhar com o pessoal da Cidade Verde. Por quê?
eles dão uma grande liberdade para a gente, mas isso também é uma grande responsabilidade. Essa é uma obra de um porte muito grande, tá? Graças a Deus tudo correu muito bem, com todos os percalços naturais de uma grande obra, mas o importante é que o resultado é muito positivo. Os condôminos satisfeitos, a obra bem executada. Hoje, né, nessa noite de comemoração, é um momento feliz para o senhor também. Ah, sim, muito, muito feliz. Principalmente porque chegamos ao final de uma etapa, né? Entregar uma coisa que vai servir para uma família, vai servir para as crianças, vai servir para mim, vai servir para todo mundo, é muito gratificante, muito mesmo. Rafael, qual é a emoção de ver essa obra belíssima, essa obra pronta, entregue a você? Olha, realmente a gente está muito satisfeito e bastante emocionado porque só quem participou mesmo sabe o sacrifício que foi esses anos todos, né, de trabalho. Eu que fiz parte da comissão no condomínio, então foi muito sacrifício, muitas reuniões para tentar agradar todo mundo, para entregar uma obra grandiosa como essa e de uma qualidade ímpar na cidade de Maringá. Realmente está todo mundo aqui muito emocionado e muito feliz com a qualidade dessa obra. O que o motivou a investir aqui, a comprar na planta um imóvel e dizer, eu vou acreditar, vou investir aqui nesse edifício? Quando a gente conheceu o projeto do edifício, viu que ele tinha uma área bacana, a localização é excelente, a qualidade do material que foi utilizado aqui é sensacional, então tudo isso, e fora isso a credibilidade da consultora Cidade Verde, que nós já conhecíamos a consultora, então tudo isso contribuiu para que nós fizéssemos um investimento aqui e estamos plenamente satisfeitos. O senhor é um investidor, o senhor acredita na Cidade Verde? Eu acredito, o Ademir é um companheiro aí de muitos anos, né, que a gente convive e nos eventos que ele faz, ele nos convida também. É claro que não é todos os lançamentos que a gente é comprador, né? Eu às vezes atendo chamado e algumas oportunidades que aparecem e nós estamos juntos. E eu espero agora no final do ano também que o Luiz Bussolin, que é o próximo, né, que seja concluído, porque o Torre Gêmeas ainda é um projeto assim um pouco mais longo, né, mais demorado. E o que levou o senhor, especificamente nesse caso, a escolher a investir aqui no condomínio Novo Centro? No Novo Centro, até pelo nome Novo Centro, quer dizer, a localização, quando esse empreendimento começou, né, que já faz uns 5, 6 anos, aqui os imóveis que estavam ainda em execução eram poucos, né? Então, aqui na Avenida Paraná e nessas duas avenidas, João Paulino e Arracanelo, é um local, quer dizer, na verdade, os dois imóveis, tanto esse que está concluído como o Torre Gêmea, eles estão na confluência de duas avenidas, por sinal, uma das mais importantes de Maringá. Então, o investidor tem que olhar isso aí também, né? Acesso fácil, locomoção fácil, está perto de tudo. A pessoa pode sair a pé daqui para ir para o centro, para ir para a igreja, para ir para o mercado, para ir para Tiradentes. Essa facilidade, eu acho que ela tem um ponto muito positivo. Construtora Cidade Verde. Confiança é algo que se constrói. O mundo muda o tempo todo. O clima, as pessoas, as atitudes. Mudanças que fazem você buscar uma fonte de inspiração para um novo estilo de vida, que te faça crescer e mudar. Por isso, apresentamos uma completa família de produtos cuidadosamente preparados com elementos extraídos da natureza, para que você mude para um estilo de vida saudável. Nutriervas. Escolha o que te faz bem. Existe um elemento no adoçante que normalmente a população consome, chamado aspartame. E a mídia normalmente fala que esse produto ele é cancerígeno, ele pode ser cancerígeno. O senhor concorda com essa informação? E já que toda a indústria alimentícia hoje utiliza de produtos químicos para conservar, e também a mídia fala que a maioria desses produtos podem ter favorecimento à origem do câncer, eu queria ter a sua opinião a respeito se você está adoçando o seu café todo dia com aspartame, lá na frente você vai poder ter essa predisponibilidade? E a indústria, de maneira geral, que sempre está utilizando
químicas para conservar aqueles alimentos? Pois bem, hoje os alimentos cada vez mais são feitos de uma maneira prática, né, justamente para a gente ganhar tempo, né? E os dois, a gente tem vários tipos de adoçantes, né? As pessoas às vezes só veem as embalagens diferentes, de cores diferentes, né? O adoçante mais consumido que existe, que é o mais barato, aquele que você vai ao mercado tem o preço menor, ele está muito relacionado a câncer de rim em ratos, né, de laboratório. Não é numa dosagem que a gente usa, ou seja, você pega uma quantidade muito grande, coloca esses ratos nessa dieta, né, então esses ratos desenvolveram câncer renal. O aspartame, nas pesquisas realizadas, foi relacionado a cânceres cerebrais em ratos, né. Hoje a gente não tem ainda nenhum trabalho, acho que até o momento, que relacione, por exemplo, a estévia, né, e a sucralose, que são dois adoçantes mais modernos. Por enquanto a gente não tem essa associação, né. Não também dizendo que são extremamente seguros, porque são mais modernos, então estão a tempos de serem testados. O que é importante é que você não abuse desses alimentos, ou seja, a gente sempre quando vai comer um alimento que está enlatado, ele foi industrializado em si, a gente tem que ter noção que aquilo lá vai uma química para conservar, né? E o adoçante também. Então a gente tem que saber que a gente tem que usar isso corretamente, não usar uma quantidade muito grande, ou seja, se você usar algumas gotinhas só de qualquer adoçante que seja durante o dia, no café, num suco, ele não vai realmente provavelmente levar você à morte por isso, né? Agora, se você usar uma dose muito grande, quase tudo que você for usar, o refrigerante, light ou diet que vai, o adoçante, no café, na comida, usar depois todos os alimentos adoçados com adoçante, aí você provavelmente está aumentando a sua chance de ter alguma complicação. Existe uma dose, que nem o senhor falou mesmo, que é uma dose segura que o organismo consegue trabalhar isso daí e eliminar. Mas isso esporadicamente, como o senhor relatou agora há pouco na alimentação do fast food. Vai um final de semana, vai 1, 2 vezes por mês e aquilo ali não teria maiores prejuízos para a saúde. Mas aquela pessoa que tem o hábito de todo dia, de manhã, na hora do almoço, à tarde, usar este ou aquele alimento, que seja o adoçante ou uma outra alimentação industrializada, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos, mesmo sendo em doses mínimas diárias para o organismo, mas a repetição, isso teria um prejuízo lá na frente? Ou seja, você está exposto aos riscos maiores realmente de ter alguns tipos de tumores, digamos assim, né? Ou seja, se o rato desenvolveu, provavelmente você tem uma chance maior. Porém, o que eu sempre passo para os colegas, eu sou uma pessoa que uso muito alimentos adoçados com adoçantes mesmo, né? Pelo próprio sabor, eu acho que é mais saudável, né? E as pessoas têm que pensar da seguinte forma também: se você tem um maior risco de tumores usando os adoçantes, digamos assim, pelo outro lado, se você usar muito açúcar, você também tem uma chance maior de incidência de diabetes, né? Então, assim, tudo na vida você não tem algo perfeito, é uma balança, tem vantagens e desvantagens, né? Então, eu acho que os adoçantes possibilitam uma facilidade talvez de você não engordar tanto, né? Conseguir utilizar, por exemplo, refrigerante, que é bastante calórico, 80 calorias por copo, né? Ou seja, se você usa um refrigerante zero, diet, passa a ser quase zero a quantidade de calorias, né? Então eu acho que esse uso dessas substâncias pode ser usado, deve ser usado e não ficar, acho que, tão incomodado com esses riscos. Vão existir, mas como eu falei, qualquer lado que você for olhar, você vai ter vantagens e desvantagens, né? Então, acho que só não está exagerando nisso daí. Ou seja, você usar, por exemplo, 1 litro de refrigerante por dia, não importa se ele é com açúcar ou com adoçante, não precisa tomar tudo isso, né? Ou seja, use mais água, faça um suco natural pelo menos. Se você vai usar refrigerante, use uma refeição, na outra tome um suco, né? Eu acho que essa sabedoria de como levar a vida é o mais importante. A população hoje, ela toma água da maneira correta que deveria tomar? Eu acho que a utilização da água ela é muito pequena, né? Ou seja, primeiro que normalmente o lugar de você encontrar água está distante de onde a gente trabalha, né? Existe sim o hábito que é legal de você levar uma garrafinha
um copo de água para o seu trabalho, acho que é o mais importante, né? Mas as pessoas tomam muito menos água do que deveriam, né? E isso é um fator que aumenta muito a sua expectativa de vida, você está sempre muito bem hidratado, né? Agora, trocar o refrigerante pelo copo d'água, não? Não, eu acho que eu gosto muito de você, aqueles que não são muito adeptos de tomar água normalmente, que utilizem um suco natural, né? Ou seja, eu acho que até as grandes fábricas de refrigerante, fiquei feliz esses dias de ver que eles já estão optando por fazerem sucos que não vão tanta química, né? Ou seja, nada de conservantes, nada de acidulantes, né? Isso é um caminho muito positivo que eu vejo. Agora, em relação ao seu dia a dia aqui, como médico anatomopatologista, quando o senhor está analisando uma lâmina e detecta realmente uma célula, um tecido cancerígeno, qual que é a segurança que o paciente, o médico, né, que contratou esse serviço, vai receber? É feita a prova, contra-prova? Esse modo operacional, como é que funciona até o diagnóstico definitivo? Pois bem, quando vem a biópsia para o patologista, e o dia a dia nosso é separar aquilo que é câncer daquilo que não é câncer, porque os pacientes que não têm câncer são só acompanhados, esses daqui precisam ser tratados, né? E vem essa dúvida, ou seja, você recebe um diagnóstico de malignidade, dá para confiar 100%? O que a gente tem que realmente estar seguro é que a gente faz uma avaliação por um patologista, né? Se houver alguma dúvida, a gente sempre pede para um outro colega checar, ou seja, tem uma dupla checagem, e em alguns casos ainda precisam e merecem alguns exames complementares, né? Imunistoquímica, por exemplo, que é feito. Então, a partir do momento que o patologista lauda uma neoplasia, um câncer naquele paciente, ele tem que estar realmente com certeza absoluta que é positivo. Se ele tiver qualquer mínima dúvida, ele não pode laudar positivo. Ele tem que colocar essa dúvida para o cirurgião, pedir uma nova biópsia, falar que ele precisa fazer exame complementar, né? Então, acho que o paciente pode e deve ficar seguro. Pegar uma segunda opinião também pode, é direito do paciente. Muitas vezes eu acho que até se fosse em mim um determinado diagnóstico, você tem que tirar um órgão, né? É importante às vezes até você ter uma segurança de uma segunda opinião, isso não é ruim, isso é direito do paciente. Ok, nós conversamos aqui no programa Repórter Saúde de hoje com o médico anatomopatologista sobre a origem do câncer, pequenos hábitos que você pode mudar no seu dia a dia para prevenir essa doença que todo mundo sempre tem um certo receio. E também a certificação, a determinação deste ou daquele resultado para total segurança do paciente e principalmente do médico que caminhou. O programa Repórter Saúde fica por aqui. Até o próximo encontro.